agora nós vamos começar uma bateria de questões tratando do assunto artigo. Já pega papel e caneta para você anotar todas as dicas e não perder nenhuma dica. Vamos resolver a primeira questão. Essa primeira questão queria que o candidato olhasse todas as alternativas e, dentre elas, assinalasse aquela que contém número e não artigo. Então vamos ver. Foi uma emoção viajar naquele trem que soltava fagulhas pela chaminé. Aqui nós temos emoção. Emoção é um substantivo. E se você não lembra o que é um substantivo, substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres. Pedro, Ana, Joana, Antônio, pão, mão, amor. Tudo aquilo que é nome é um substantivo. Como a gente pode diferenciar uma artigo de uma numeral? Numeral sempre vai exigir conta, vai exigir quantidade. Logo, aqui a intenção não é você dizer que teve uma, duas, três emoções, mas é que você teve alguma emoção. Então, sempre que você puder substituir por alguma, você já sabe que não se trata de um numeral, de uma quantidade, mas de um artigo. E outra dica é você sempre observar o contexto. Em nenhum momento aqui, em relação à frase, a gente observou algo relacionado a contar, a numeral, a quantidade. Tinha horta, galinheiro, forno de barro para fazer pães e pizzas, 2 cabras e 1 porco. Veja que nesse momento nós temos quantidades, 2 cabras e 1 porco. Então vamos guardar essa alternativa. Lembrando que para você diferenciar, sempre tem que observar o contexto. Chegou também o cinema, cinema substantivo, já olho antes, que naquele tempo tinha imagem, mas não tinha som. Então, o cinema é algo que determina. Lembrando que o artigo definido, a gente tem 2 e as suas variações para o plural. Então, nós temos o e a. E o indefinido, a gente tem também 2, e uma. E as suas flexões também para o plural, uns e umas. Os rios eram tão limpos que neles a gente nadava e fazia competições de natação. Rios achei substantivo, então eu olho antes para ver se tem algum artigo. Lembrando, de novo, que o artigo só acompanha substantivo. Gente, também substantivo, olho antes, tem o a. Determina também. Vamos, próxima questão. Chegou o rádio e a família toda ficava ouvindo as notícias e as novelas. Rádio, sei que é um substantivo, vou olhar antes, achei o o. Família, sei que é substantivo. Vou olhar antes, achei o a. Notícias, substantivo. Olhei antes, achei o as. Novelas, substantivo. Olhei antes, achei o as. Nessa questão aqui, eu queria te mostrar que se você tiver um e uma e não expressar ideia de quantidade, sempre vai ser artigo. Próxima questão. Gabarito número 2. Ter um nível de inglês avançado também é uma habilidade muito valiosa a ser adquirida. Em relação aos artigos presentes na frase, é correto afirmar que há 3 artigos, 2 artigos indefinidos. Vamos olhar então aqui. Ter um nível de inglês, então eu tenho aqui nível é substantivo 1. Da ideia de quantidade, não. Eu falo ter algum nível de inglês, vou substituir por algum. Avançado também é uma habilidade. Essa palavrinha uma está contando ou é necessário ter alguma habilidade? Alguma habilidade. Muito valiosa a ser adquirida. A gente lembra que artigo definido, apenas 2, o e a. Indefinido, um ou uma. Então aqui nós temos 2 indefinidos singulares. Um no masculino, um nível, e outro no feminino, uma habilidade. Logo, nosso gabarito é a letra C. Assinale a alternativa na qual a palavra o, sublinhada, não seja um artigo definido masculino singular nas frases retiradas do texto. Se ele não quer que seja um artigo definido, então não deve acompanhar um substantivo, porque artigo acompanha sempre um substantivo. E veja que aqui já trouxe a dica, que ele quer o o. Então vamos ver. Não use o sagrado, nome do amor, indevidamente. Sagrado, o sagrado, então eu já sei que é um substantivo. Logo, aqui não pode ser. Não o pronuncie levianamente.
Aqui eu tenho o O. Pronuncie é substantivo? Não, pronuncie é verbo. Então, vamos guardar aqui essa questão. Não confunda o amor com o ódio. Amor é substantivo? Sim, é um sentimento. O amor. Outra dica é você pegar a palavra e colocar o O antes. Se der certo, também é um outro macete. Então, o amor, deu certo. Então, aqui também é um artigo. O ódio. Ódio é substantivo. Aqui também é um artigo. Antes de o fim ser o fim. O fim. Fim substantivo. Também é um artigo. Para sensibilizar ou comover o júri. Júri, substantivo. O júri. Então, a nossa alternativa correta, que o O não é artigo definido, mas é um pronome, é a letra B. E se você quiser ter acesso a esse material completo, é só você clicar no link da bio ou então colocar aqui "Eu quero". Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada não seja um artigo definido. Em que lugar queremos passar as férias? Férias, substantivo, as férias. Então aqui é um artigo. Mal começamos a pesquisar. Pesquisar, até pela terminação do AR, eu já sei que se trata de um verbo. Logo, é essa a nossa questão. Ofereça-nos a tecnologia. Tecnologia, substantivo. De tanto que quebraram a cara no amor. Cara é substantivo, então faz referência a ela. Lembrando que no é em mais o. Aqui também tem um artigo embutido, por isso que também não é a nossa alternativa. Não permita que eles percam a esperança. Esperança é substantivo. Lembrando que artigo só acompanha substantivo. Logo, a gente tem resposta correta, a letra B. Indique a alternativa em que o artigo foi usado para qualificar o substantivo. A gente lembra que o artigo também pode exercer a função de realce. Por exemplo, quando eu falo, você não é um estudante, você é o estudante. Eu quero dizer que você não é um estudante qualquer, você é alguém que se destaca. Quando eu digo, ele não é apenas um médico, ele é o médico. Eu quero dizer que ele é alguém que se destaca dentre os outros. Então, a gente tem algo aqui que qualifica, um realce. Vamos lá então. Este é um dos jogos de que te falei. Aqui nós temos o artigo 1, que acompanha jogos. Nenhum se compara a ele. Este é o jogo. Veja que aqui não estou falando de um jogo qualquer, eu estou falando do jogo. Então, é um jogo específico, é um jogo que tem um realce. Então, a nossa resposta é a letra B. Vamos seguir. Qual é o teu jogo preferido? Veja que esse O acompanha jogo, mas não está qualificando e nem realçando que esse é o jogo preferido. Está fazendo apenas uma pergunta. O menino esqueceu 2 cadernos no ônibus. Eu tenho o O acompanhando o menino é substantivo. E ônibus, esse nó, eu tenho em mais O. Também não está qualificando, nem tampouco realçando nada. O menino encontrou os 2 cadernos que tinha perdido. O menino também é um artigo, acompanhando o menino. Os acompanha cadernos. Então, alternativa correta, letra B. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e fazer a sua inscrição no nosso canal. Forte abraço!